Então, galerinha, vamos falar um pouquinho agora sobre as características do barroco, ok? Quais são, né, os elementos básicos desse novo estilo que aportou no Brasil no século XVII? Bom, e por falar em século XVII, estávamos atrasados com a ideologia literária, né? Em pleno século XVII, o barroco traz para a gente a ideia do medievalismo, ou seja, da Idade Média. Então, a ideia do barroco é sempre acompanhar o teocentrismo e não o antropocentrismo. E o teocentrismo traz pra gente o quê? Deus é o centro de tudo. Então, a religião vai ser o carro-chefe do barroco, tá? É através da religião que vai haver a educação. Isso você vai lembrar lá de trás, né? No trovadorismo. Nossa, 300 anos por aí, tá? Estávamos atrasados, mas essa é a ideologia. Antropocentrismo, versus teocentrismo. E a ideologia é teocêntrica. Deus é o centro de tudo. Tá? Essa foi uma ideologia que nós vimos, por quê? Porque eles trouxeram a catequese para cá, para o Brasil. Então, nada mais justo do que a gente continuar com aquela ideologia de que a igreja comandava, né? No caso, a educação, tá? A religião, né? Bom, visão trágica da vida. O que é isso? O homem do barroco, ele vive naquele conflito, naquela angústia. Por quê? Porque a educação, reza na educação, que você tem que dar valor ao mundo espiritual, tá? Ao mundo religioso. Mas o homem do barroco também é humano e tem suas falhas, seus erros. E gosta também do quê? Do mundo prazeroso, o mundo mundano, o mundo onde os bens materiais também valem. Então, a realidade é que eles entram em conflito. Mundo material versus mundo espiritual. Ok? Conflito entre fé e razão. Bom, isso vem de encontro às duas características que eu falei anteriores. Esse conflito entre a fé e a razão, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele queria seguir a ideologia da igreja, de valorizar muito mais os bens espirituais, ele também, né, queria usufruir dos bens materiais. E aí surgia aquele conflito entre a fé e a razão. Ok? A fé e a ciência. Porque o antropocentrismo é o nosso lado racional, o homem é o centro de tudo, versus o teocentrismo, que é o lado espiritual, né? No caso, Deus é o centro de tudo. Então, nós temos uma base também do barroco, outra característica é o cristianismo, ou seja, a religião, tá? É o carro-chefe do barroco em suas características, a religiosidade, morbidez, tá? O que é morbidez? Ambientes tristes, né? Esse clima de conflito, de angústia, ele gera aí, às vezes, uma poesia muito triste, muito mórbida, fotos também, esculturas, arquitetura sombria, né? Onde lembra essa questão do mórbido, né? Do escuro, do conflituoso, da angústia. Bom, quanto ao amor, a idealização é amorosa. É muito importante que vocês guardem isso. A mulher do barroco é idealizada. Então ela tem que ser vista como o ideal de mulher. E qual é o ideal de mulher? Ver a mulher como um anjo e não com um corpo. A mulher, né, deveria ser, no caso, idealizada, adorada, assim como aquela do trovadorismo, e não, né, desejada. Isso era pecado. Aliás, tudo no tempo do barroco era pecado, galera. Então a igreja incutia essas coisas para justamente, né, o homem se tornar mais pacífico, mais submisso. Então ela trazia essa ideologia de que tudo era pecado. Desejar o corpo era pecado. A mulher tinha que ser vista como um anjo, tá? Sensualismo.
Para contradizer, claro, muitos desafiavam e mostravam também o lado sensual da mulher. Mas, junto com esse lado erótico, sensual, vinha o sentimento de culpa. O homem do barroco sente-se sempre culpado, porque ao mesmo tempo que ele deseja pelo lado material, ele se condena pelo lado espiritual, tá? Mas é aquilo, ele é jovem, pulsante, né? Então a realidade é que ele pensa o quê? Caímos numa outra característica que é até em latim chamada carpe diem. Carpe diem, que quer dizer aproveite o dia, aproveite o momento. Então, enquanto ele é jovem, enquanto ele tem forças, ele usa muito desse carpe diem, ou seja, aproveitar cada momento de sua vida, mesmo sendo condenado pela igreja em muitos deles, tá? Quando na verdade hoje nós sabemos que não é pecado nenhum, mas na época era uma maneira da igreja manipular, tá, os seus fiéis. Entendam isso, criticamente falando, a ideologia da igreja era comandar. Então ela tinha que incutir que era pecado. Desejar um corpo, guardar dinheiro, né? Pensar em sexualidade, masturbar-se, tudo era pecado, né? Mas na verdade, o que nós tínhamos, né, eram desejos naturais do corpo, tá? E da mente. Hoje nós sabemos disso. Porém, na época, o homem do barroco, e quando eu falo homem, vocês me entendam, a pessoa, quem viveu naquela época, achava que estava pecando por tudo, ok? Bom, consciência da efemeridade do tempo. Bom, o homem do barroco se preocupava, ao mesmo tempo que ele pecava, ele se preocupava com a efemeridade do tempo. O que é isso? O tempo passa muito rápido. Por isso ele vivia no carpe diem. Vamos viver o momento. Por quê? Porque uma hora nós vamos estar velhos, próximo da morte, e tudo vai acabar. Então, ele vivia naquela contenção, né? Naquela emoção, naquela coisa de não se conter. Viver o momento, tá? Porque efemeridade quer dizer o tempo passa rápido, ok? Gosto por raciocínio complexos, desenvolvidos em narrativas bíblicas. Bom, isso aí tem muito mais a ver com a linguagem. A linguagem do barroco, ela é complexa, ou seja, ela no caso, ela não é uma linguagem objetiva, direta, né? Ela é uma linguagem difícil e, por muitas vezes, as narrativas do barroco vêm suplantadas aonde? Na Bíblia. Por que na Bíblia? Porque a religião está ali, né, induzindo você a aprender através dela e obedecê-la, ok? A linguagem do barroco, assim como o seu conteúdo, é cheia de dualismo, contrastes, né? Fé, razão, céu, inferno, Deus, diabo, mundo terreno, mundo celestial. O homem do barroco vai estar sempre em conflito, tensão, nervoso, se contradizendo. Quer ver uma coisa para a gente terminar? Que é bem característico do barroco? Enquanto ele está jovem, ele vive todo esse carpe diem. Quando está próximo da morte, vocês vão notar pelas poesias que essas poesias vão mostrar todo o arrependimento que ele tem do que ele viveu. Porque é hora de pedir perdão a Deus pelos seus pecados para entrar no reino do céu e não arder no inferno. Tá? Bom, quanto à forma, rapidinho, a maneira de escrever do barroco, o escritor barroco, ele tem o gosto pelo soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, emprego da medida nova, que é aqueles versos decassílabos que vocês já estudaram, métrica com 10,
Gosto pelas inversões, ou seja, não começar pelo sujeito predicado, e sim, é um exemplo, predicado primeiro, depois o sujeito. E o uso de figuras de linguagem é muito decorrente do barroco. O paradoxo, já que ele vive, né? No caso em contradição, as antíteses, as metáforas, que são as semelhanças, as comparações, né? As metonímias, os pleonasmos, né? Principalmente quando tem que pedir perdão a Deus, ele tem que ser bem exagerado para ser perdoado. Então, esse é a maneira como o barroco utiliza as suas características no conteúdo e quanto à forma, ok?